Boa noite a todos. A minha equipe ficará com problemas geológicos em estradas. Como vocês podem observar aí nessa imagem, né, a gente pode perceber claramente uma rodovia, né, que está com alguns problemas na sua estrutura, no seu asfalto, né. E no decorrer desse trabalho, a gente vai analisar como que acontecem os procedimentos para se fazer uma estrada, por que acontece esse tipo de problema e quais são as suas soluções e como resolver, né, esses problemas. A equipe é composta por mim, Manuel Brasilino, Davi Nicolau, o Alisson da Silva, Danilo Macedo e Lailson Lima. Aqui está um breve sumário de como será a nossa apresentação. Uma introdução, procedimentos para a construção de uma estrada, tipos de estradas, tipos de problemas geológicos em estradas, exemplos reais de problemas geológicos em estradas, causas dos problemas geológicos nas estradas, procedimentos para a restauração de uma estrada e uma conclusão de todos esses temas e do que a gente aprendeu com essas apresentações. Estradas e rodovias são executadas tendo como base um vasto terreno. Toda e qualquer estrada ela é inserida em cima de uma área territorial, onde ali será feita uma série de procedimentos para que seja elaborada uma estrada naquele local. Seja ela plana ou desnivelada. Quando vocês olham para essas duas imagens, né, vocês veem dois tipos diferentes de estradas. No lado esquerdo, vocês observam uma estrada em um território plano, né, e de longe você consegue avistar o horizonte da estrada. E do lado direito, vemos aqui uma estrada situada em um terreno com desníveis. E existem diversos tipos de estradas, tanto essas em terrenos retilíneos como estradas em terrenos desnivelados. Esse terreno, onde elas são construídas, possui características geológicas particulares e individuais, seja ele relevo, vegetação, tipo de solo em que a estrada está inserida. Então, pessoal, a imagem da esquerda ela possui uma geologia X e a imagem da direita possui uma geologia Y. Então, toda e qualquer estrada, antes de ser construída, ela precisa ser estudada, planejada, projetada e a base onde ela será inserida precisa ser estudada também. Agora a gente vai para os procedimentos para a construção de uma estrada. Antes de mais nada, antes de fazer e executar qualquer tipo de obra, né, seja ela horizontal, no caso das estradas, ou vertical, no caso dos prédios, precisa haver um planejamento. Mas por que esse planejamento? A gente precisa determinar, no caso das estradas, a sua finalidade. Né? Qual a finalidade dessa estrada? Por que ela está sendo criada? Né? Ela vai ter um fim turístico, ela vai ter um fim comercial ou no âmbito militar. Né? Então a gente precisa saber o porquê que está sendo feita aquela estrada. O tipo de estrada a ser construída. Existem, né, diferentes tipos de estradas. Mais na frente, né, o colega Danilo vai explicar um pouco sobre os tipos de estradas que existem. Mas, de antemão, a gente conhece algumas delas, que são rodovias, né, estradas urbanas, estradas rurais, né, estradas vicinais, e aí por diante. Também temos a competência da estrada. Né? Como assim? A estrada ela pode ser dividida em BR, que são estradas federais, né, rodovias federais. Ela pode ser dividida em CE, no caso do nosso estado do Ceará, que são estradas, rodovias estaduais. E pode ser dividido em estradas vicinais, que são aquelas estradas carroçáveis presentes em municípios e cidades, né, ali em torno do território municipal. E também, o último ponto, o tráfego que será presente na estrada. Será que aquela minha estrada ela vai ter um tráfego intenso, vai ter um tráfego moderado, vai ter um tráfego pequeno, passará muitos caminhões, será mais carro pequeno, será mais veículos de pequeno porte? Então isso tem que ser também pensado e planejado antes de executar o próximo passo, que é o projeto, né? O projeto para a construção da nossa estrada. O primeiro ponto do projeto é o estudo geológico do terreno. O terreno onde vai ser construído a nossa estrada. Né? Aquela área quilometrada ali onde será elaborada e executada a nossa estrada. O que é esse estudo geológico? Né? Analisar naquele local toda a geologia daquele espaço, seja o relevo,
se possui desníveis, se possui qual a vegetação, se pode ser desmatada, se pode ser feito um corte, um aterro naquele local para que a estrada fique da melhor forma possível, né? Eu não sei se vocês lembram, mas no início lá do slide eu passei 2 tipos diferentes de estradas. A do lado direito vocês puderam observar que era uma estrada que tinha vários desníveis, né? Por que é que aquilo acontece? Porque quando estava acontecendo o estudo geológico, os profissionais, né, indicaram que ali, naquela direção em que a estrada estava indo, seria a melhor direção para ser executada a estrada. Estudo geotécnico, né? O que é esse estudo geotécnico? Pessoal, isso é de suma importância, né, para a nossa profissão, né? O estudo geotécnico é o estudo da base, né, daquele solo, daquela base onde será inserida a nossa estrada. Na imagem da esquerda aqui, vocês podem ver que lá embaixo tem o nome subleito solo compactado, né? É aí onde vai entrar tanto o estudo geotécnico, para a gente conhecer aqueles horizontes daquele nosso solo, e também entrará a caracterização do solo do terreno. No próximo semestre, o 5º semestre, né, da engenharia civil, existe uma disciplina chamada mecânica dos solos, onde lá a gente vai aprender a caracterizar um solo de determinado terreno, certo? Essa caracterização é feita com base no solo de determinado local. Como assim? Como é que é feita essa caracterização? É feita com base em estudos de índices físicos daquele solo, a origem e formação daquele solo, como foi que ele foi formado, quais os seus índices, qual sua umidade, sua densidade, todas as suas características, para então ser criado um projeto de pavimentação. Esse projeto de pavimentação, ele contempla todo o estudo geológico, geotécnico e caracterização do solo daquele terreno. Tudo isso é contemplado dentro do projeto de pavimentação. Aí então será projetado a nossa estrada com base nesse projeto de pavimentação. Tá? E, enfim, temos o projeto da estrada, que é realmente o traçado, o desenho e como a nossa estrada vai ficar esteticamente, e também o orçamento para o custo daquela construção. Tá? E por fim, chegamos finalmente na construção da nossa estrada. O primeiro passo para a construção de uma estrada é o desmatamento da área onde a estrada será executada. Todo e qualquer terreno, quando você pega, ele vai estar cercado de vegetação, né? E para ser construído uma estrada, ele precisa ser limpo, né? Aquele território, aquele local por onde a estrada irá passar, ele precisa ser limpo, né? Para que possa, a base ali, o solo, possa receber aquela estrada. Estudo geotécnico, né? Como assim? Mas o estudo geotécnico não estava lá atrás? Sim. O estudo geotécnico estava lá no projeto também. Mas esse estudo geotécnico também é feito em loco, através das sondagens e prospecções, né, geotécnicas, para que possa lá em loco, em campo, ver como é as características daquele solo naquela região. Ensaios laboratoriais, coletas de amostras de solo, para que possam ser levadas para os laboratórios e ali serem estudados aqueles solos. Nós vamos ver mais precisamente esses 2 pontos, né, estudo geotécnico e ensaios laboratoriais, nas disciplinas de mecânicas dos solos 1 e 2. Estaqueamento. Estaqueamento, pessoal, é de suma importância na construção de uma estrada. O que é esse estaqueamento? Eu não sei se vocês já viram, mas quando está sendo executado, construída uma estrada, uma construção horizontal, quando você passa por perto de uma estrada em construção, você vai ver várias estacas encravadas nas margens daquela estrada que está sendo construída. O que é aquilo? Aquelas estacas, né, elas possuem medidas, elas são medidas e possuem ali unidades de medida de comprimento. Para quê? Para que ali o solo, o material a ser inserido para planear, e entrará na terraplanagem já já, que ele possa ficar naquela determinada altura indicada naquela estaca. Enfim, a terraplanagem. Terraplanagem, como o próprio nome já diz, é igualar a terra e deixá-la plana. Igualar, nivelar a estrada para que ela fique plana. Corte ou aterro, né? Deverão ser analisados onde deverá fazer um corte, onde deverá fazer um aterro. Eis aí o estudo topográfico daquela estrada. Tá? Topografia também iremos estudar nos semestres futuros. Aí vem uma das partes principais da
construção de uma estrada, que é a compactação do solo. Pessoal, aqui é onde está a chave do sucesso de uma estrada, tá? Se a estrada ela for mal compactada, acontecerá aquilo que aconteceu ali na imagem de fundo do nosso trabalho, né? Acontece por conta de uma má compactação, né? Se a compactação for feita em excesso, ficará ótimo o solo, porém irá ter muito gasto na construção daquela estrada, tá? Então a chave para uma boa estrada está também na compactação do solo. Controle tecnológico desse solo. Pessoal, após feito todos os estudos geotécnicos, ensaios laboratoriais, todo o estaqueamento, terraplanagem, corte, aterro, compactação, existe o controle tecnológico. Como assim? É aquele controle que é feito após a estrada ser feita, antes do asfaltamento, para que possa ser analisado se aquela estrada está adequada para receber o asfaltamento. Existe um ensaio chamado de densidade in situ, que é o ensaio comparativo com a compactação. Esse ensaio consiste em verificar a densidade daquele solo após ser construído e comparado com a da compactação feita e realizada no laboratório. E por fim, pessoal, temos o asfaltamento, tá? Que nada mais é do que inserir aquela camada asfáltica por cima da estrada, né? Com o intuito de impermeabilizar, de proteger. O asfalto é uma proteção para a base da estrada. Tipos de estradas. Classificação das vias. De acordo com o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. As vias podem ser classificadas de acordo com sua finalidade e o local geográfico no qual se situa, e podem ser classificadas ainda segundo o CTB em vias urbanas ou vias rurais, tendo essas suas subdivisões. Vias urbanas são aquelas localizadas dentro do período urbano do município e podem ser subdivididas em vias de trânsito rápido, aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem a travessia de pedestres em nível. Via arterial, aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Via coletora, aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. E via local, aquela caracterizada por interseções em nível sem semáforos, destinada apenas a acesso local ou a áreas restritas. Já as vias rurais se distinguem tão somente pela existência ou não de pavimentação, independente da qualidade do mesmo. As vias rurais pavimentadas são denominadas rodovias e as não pavimentadas são as estradas. E aqui a gente tem um limite máximo de velocidade onde não existia a sinalização. Nas vias de trânsito rápido a velocidade máxima é de 80 km por hora, nas vias arteriais é de 60 km por hora, nas vias coletoras é de 40 e nas vias locais é 30 km por hora. Já nas rodovias a gente tem um limite de 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas e 90 km por hora para os demais veículos em pista dupla. E nas pistas simples é de 100 km para automóveis, caminhonetas e motocicletas e 90 km para os demais veículos. E em estradas o limite máximo da velocidade é de 60 km por hora. Esses limites de velocidade só se aplicam quando não houver sinalização regulamentadora para a rodovia. Pois bem, continuando o nosso estudo, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de problemas geológicos em estradas, tá? Depois de a gente ter visto todo aquele processo construtivo, aquele processo harmônico, que é a construção da estrada, a gente vem agora para a vida real e vão ser mostrados agora alguns problemas que ocorrem nas estradas do nosso Brasil, tá bom? Vamos começar primeiro sobre o deslizamento de terra ou o escorregamento de terra, tá? É importante a gente dizer logo de cara que o escorregamento de terra pode ser tanto do solo em si, da terra, né, como também de rochas. Tá bom? Então, é algo que chama muito a nossa atenção, como a gente estuda engenharia, para esse tipo de problema, tá? Porque são fatos que levam à preocupação, tá? Isso ocorre principalmente pela influência de fortes chuvas, por mais que a gente, no próximo tópico, a gente vai ver sobre as causas desse tipo de problema,
não é mistério para ninguém que isso ocorre por forte influência de chuva. Também por forte influência de chuva. Tá bom? Ocorre principalmente em estados como, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, tá bom? Eu falo assim, né, são mais comuns nesses estados, não quer dizer que isso acontece nesses estados, tá? Que fique bem claro isso. Ocorre também em outros estados, com menos frequência, com menos frequência. Mas nesses estados que eu acabei de citar, ocorre com mais frequências por conta do elevado número de chuva diferente do Nordeste do país, tá ok? Ocorreu um estudo em São Paulo, mais precisamente no quilômetro 51, na Via Anchieta, que foi constatado que há um deslizamento de maneira lenta de 1 centímetro a cada 30 anos, tá? Porém, veja só o que aconteceu. Veja só o que aconteceu, ó, em 2021, tá? No finalzinho de 2021. O trecho da Via Anchieta teve um deslizamento pela forte influência de chuvas, né? Então, o estudo estava presente, mas só que, infelizmente, as medidas necessárias não foram feitas, tá bom? Outro caso também, aconteceu também em São Paulo, tá bom? Esse agora mais recente, tá? Mais recente, e a gente vai ver um trecho da matéria. Nesse caso, a gente vai ver a matéria toda, porque mostra aqueles dois exemplos, tanto pode ter deslizamento de terra como o deslizamento de rochas, tá bom? Vamos ver aqui. A quantidade de chuva também levou perigo às estradas da região. Em Hortolândia, teve uma queda de barreira perto do Jardim Rosolém, na rodovia Campinas-Montemor. Uma das pistas da rodovia sentido Campinas ficou interditada. Felizmente, nenhum carro foi atingido e também não houve acidentes no local. A concessionária responsável pelo trecho fez o serviço de remoção e limpeza no local e o trânsito foi totalmente liberado por volta das 7 da noite. Já em São Pedro, uma imagem que assusta. Olha aí. Na estrada da Serra, teve um deslizamento e as pedras atingiram a pista por volta das 6 horas. Pois bem, gente, aqui já dá para a gente perceber o que foi falado, tá? Mas aí você pergunta, mas aqui não teve a quebra da estrada, mas, gente, isso aqui, a força que é exercida sobre a estrada pode ocorrer rupturas na estrada, aí gera buracos, aí gera outro tipo de problema, você vê que a presença é muito grande de água, então gera um problema em cadeia, tá? Então, muito cuidado, para a gente, engenheiro, né, eu falo isso para mim e para todos os estudantes e engenheiros que possivelmente, né, podem estar vendo esse vídeo, sobre esse tipo de problema, tá bom? O próximo problema que eu vou abordar aqui agora é relacionado às bossorocas, ou também vossorocas, tá? É a mesma coisa, que nada mais, nada menos são que vales ou depressões que surgem comumente nos terrenos mais arenosos, tá? Isso ocorre mais em regiões de São Paulo e Paraná, tá? E isso coloca em risco tanto quanto as cidades, como também as estradas, tá? Então tem que tomar muito cuidado nesse tipo de quando vai fazer a sondagem e tudo mais, e tá ligado nisso aí. Então a gente vai ver um exemplo real que aconteceu. Aqui, ó, vou voltar aqui o vídeo para ver esse tipo de problema. Em Bauru, você acompanha essa imagem aí. Olha o tamanho da cratera que foi aberta na estrada. A concessionária já está no local. Claro, foi necessário bloquear, interditar a estrada, porque olha o volume. Pois bem, gente, aqui dá para ver um pouco do problema. Infelizmente, ocorreu morte diferente da matéria passada, tá? Então, gera preocupação, tá? Gera muita preocupação para a gente, porque a gente vai ser responsável por esse tipo de obras. Então, gera um pouco de atenção. Eu sempre chamo, né, para esse lado da gente ter atenção, mas não é em vão, tá? Outra coisa que eu me lembrei a respeito dos deslizamentos de terra, tá bom? Em solos ricos em xisto, materiais argilosos, areias e arenitos saturados, também ricos em folhelos, tá? É complicado dizer, mas esse é o nome, tá? O que acontece? Mesmo você fazendo o talude de maneira correta, talude são esses tipos de cortes aqui, tá? Mesmo você fazendo esse talude em solos que são ricos nesses tipos de minerais que eu falei, podem ocorrer também o deslizamento, tá? Então, é importante a gente frisar esse tipo de coisa. Então, a gente avança agora falando sobre as dolinas, tá? As dolinas são estruturas que surgem na superfície, geralmente tem esse formato aí como está na imagem, formato arredondado, tá? Que se estende pelo subsolo, isso geralmente acontece, gente, em rochas ou em relevos calcários, tá? São mais comuns no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Tanto é que isso foi até matéria de jornal, tá? Eu vou voltar aqui um pouco o vídeo para vocês verem. Atenção, hein? E ontem nós mostramos as dolinas em Vazante. Mais buracos surgiram na região depois que a nossa equipe esteve por lá. Segundo a Prefeitura de Vazante, as duas dolinas surgiram na sexta-feira após a chuva na região. Uma com mais ou menos 15 metros de diâmetro e com mais de 20 de profundidade em uma estrada que dá acesso à portaria da empresa Nexa, que explora a mineração de zinco no município. Já a outra dolina...
Ok, gente, então foi o bastante a gente ver esse tipo de problema, tá? Então a gente vai para o próximo, que são a erosão marinha. Gente, não é mistério, né? Que o litoral brasileiro foi os primeiros a se urbanizar. E com isso, consequentemente, mais construção de estradas, mais construção de casas, maiores movimentos de mercadoria, e foi necessário a criação de estradas próximas ao mar. Lógico que isso pode ocorrer, né, problemas, como ocorreu aí na foto. Aí na foto está um exemplo que ocorreu no estado do Espírito Santo, tá? Na rodovia 060. Então, mesmo sendo uma matéria recente, é um problema que é antigo, tá, gente? Você vê aqui que em 2019, que a demanda é antiga. Em 2019, um carro chegou a cair no mar por conta do buraco no asfalto. Então, gente, por mais que a gente tenha as tecnologias de hoje, ainda acontece esse tipo de problema no nosso país, infelizmente, tá? Eu finalizo a minha apresentação mostrando uma matéria que foi publicada pelo Estado de São Paulo, tá? Mas infelizmente, ela foi tirada. É uma matéria um pouquinho antiga, de 2021, ao contrário das matérias que são recentes, tá? Então, é uma matéria um pouquinho mais antiga, porém, o conteúdo dela é muito atual, porque o que acontece aqui? Uma consultora da ONU foi entrevistada e ela diz o seguinte, o Brasil não é Bangladesh e não tem nenhuma desculpa para permitir no século XXI que pessoas morram em deslizamentos de terra causados por chuvas. E ela finaliza, que aqui é uma entrevista, tá? Ela finaliza dizendo assim, o Brasil praticamente só tem um problema natural e não consegue lidar com ele. Imagine se tivesse terremoto, vulcão e furacão. Então, é uma crítica que eu encerro essa minha apresentação. E tenho a esperança que a gente possa se profissionalizar e possa resolver, ter mais cuidado com esse tipo de problema, tá? Então agora vocês vão ver as causas e eu finalizo o tópico por aqui. Muito obrigado. Intensos, solos que absorvem muita água, rochas impermeáveis e relevos acentuados. E os fatores antrópicos são desmatamento de encostas, construções em morros e serras e descarte irregular de lixo e outros dejetos. As causas naturais do deslizamento de terra estão associadas aos seguintes elementos e fenômenos. Tipos de solos. Solos poucos compactados em que há grande infiltração de água são suscetíveis aos deslizamentos. A probabilidade de ocorrência é ainda maior em solos que se formam sobre rochas impermeáveis. Com isso, a água se acumula no solo e deixa com a saturação muito elevada ou encharcada, aumentando a chance desse solo desagregar e descer encosta abaixo. Os relevos acidentados e declividades nas encostas. O ângulo de inclinação dessas encostas de serras e morros é determinante de movimento de massa como deslizamentos. A estabilidade dos materiais sobre os terrenos inclinados é menor quanto maior for o ângulo de inclinação. Eles são considerados íngremes encostas com ângulos acima de 20 graus. As chuvas muito intensas e concentradas em um curto período, elas tornam as encostas suscetíveis aos deslizamentos, especialmente aquelas desprovidas de cobertura vegetal. O aumento repentino no volume da água recebido pelo solo provoca escoamentos superficiais mais intensos e o que gera as enxurradas. Esse movimento pode causar a desestabilização do solo, fazendo com que ele perca a sua coesão e desça até a base das encostas. As causas antrópicas do deslizamento de terra. Como já falei, os fatores naturais não são as únicas causas para os deslizamentos. As ações humanas antrópicas, elas potencializam o acontecimento desse tipo de desastre natural. Entre eles, a remoção da cobertura vegetal das encostas. A vegetação, ela auxilia na redução do impacto das gotas de chuva no solo, além de ter um sistema radicular que absorve parte da água que infiltra no solo, contribuindo para que ele não fique saturado. O desmatamento acaba com o papel de proteção que a cobertura vegetal possui. E a construção em encostas, essas construções em terrenos íngremes, como encostas e morros, são comuns nos grandes centros urbanos, como resultado da urbanização desordenada e, consequentemente, as obras e a construção de casas em outro estabelecimento nessas áreas aumentam o peso sobre o solo, o que pode causar, afetando o seu equilíbrio e acarretar em deslizamentos. As vossorocas, ou bossorocas, são o processo erosivo afetado pelo clima devido à disposição de índices pluviométricos, temperatura, quantidade de ventos e incidência solar. Por esses fatores somados podem intensificar ou diminuir a erosão de determinada área. Como a erosão ocorre em sua maioria das áreas mais altas para as áreas mais baixas, o relevo é um aspecto importante a ser estudado.
Em áreas planas, há o predomínio da sedimentação trazida pela erosão, ou seja, áreas mais altas estão sujeitas às erosões. A presença intensa de árvores e plantas contribui para que as erosões ocorram com menos intensidade, como já dito, pois a cobertura vegetal protege o solo, diminuindo eventuais desgastes naturais. Os fatores que contribuem com a erosão são o aumento do processo erosivo, que pode acontecer naturalmente por meio da ação do ser humano. Na natureza, temos o intemperismo, que causa a desintegração e transformação das rochas. O intemperismo é um conjunto de processos químicos, biológicos, físicos, alteram toda a estrutura rochosa do solo. Isso é um assunto lá do ensino médio, né? O intemperismo químico acontece pelas ações das águas, rio ou mar, precipitações. Quando as rochas entram em contato com a água, elas são modificadas internamente, pois há uma interação entre os componentes da água com componentes minerais das rochas. Já o intemperismo físico se dá pela variação das temperaturas, pois com o frio as rochas contraem-se com o calor e elas dilatam. O intemperismo biológico é o que mais contribui para os processos erosivos. Trata-se da ação dos organismos vivos, como raízes de plantas e pequenos animais que vivem no solo, formigas, minhocas. Eles adentram nas rochas e no solo, modificando-os e abrindo pequenos canais que facilitam a ocorrência de processos erosivos. As rochas são dissolvidas pela água resultante da contaminação da água de chuva com o gás carbônico da atmosfera ou do solo. Já as causas das dolinas, elas podem ser formadas em áreas urbanas, causadas por vazamentos em sistemas de distribuição de água ou coleta de esgotos por falhas na drenagem de águas de chuva. Esses eventos podem ocasionar erosão subterrânea e levar ao desmoronamento de ruas e calçadas. Em casos mais graves, as fundações de edifícios podem ser prejudicadas, levando ao seu abandono. As formações semelhantes também podem ser ocasionadas pelo desmoronamento de túneis, tubulações de águas e esgotos ou minas abandonadas. Já a erosão marítima, ela pode ser causada pela ação de 3 fatores: ondas, correntes, maré, atração lunar e também tempestades. A ocupação desordenada nas regiões costeiras do aquecimento global e, consequentemente, a elevação do nível do mar e da retirada de areia para uso de pavimentação e aterros sanitários. Com a questão da atração lunar, a atração por parte da Lua é o que gera as marés. De acordo com as fases da Lua e o ponto de translação terrestre, o comportamento das marés varia, tende a aumentar ou a diminuir. E as tempestades, com outro fator importante a considerar, existem ondas que têm uma força de 9.765 km e podem aumentar 3 vezes a sua força durante chuvas fortes. Meu nome é Alisson Franco e eu vou falar sobre os procedimentos para a restauração de uma estrada. Pronto, a recuperação de uma estrada. Quando referido a um trecho, deve ser entendido como a recuperação de uma estrada que se apresenta deteriorada, mas cujo grau de deteriorização não compromete a sua habilitação, né? Ou seja, dá para andar por ela, só que ela tem vários trechos que é meio ruim de andar, por conta dos buracos e da deteriorização dela. Ocorrendo, né, tempestivamente no prazo, dentro ou próximo no final do seu ciclo de vida. Pronto. Agora eu vou falar sobre os tipos de restauração de um pavimento. A primeira dos tipos é a lama asfáltica, né, que é um revestimento betuminoso constituído de elementos minerais de dimensões reduzidas, de elevada superfície específica. Ele necessita de relativo teor de ligante asfáltico para o envolvimento de todas as partículas minerais, né, resultando num composto de alta resistência. E dentro da finalidade da lama asfáltica, ela ajuda a impermeabilizar os revestimentos antigos, né, como o desgaste superficial, a proteção de revestimentos recentes, né, da graduação aberta, e selar as fissuras e melhorar também a estética dos pavimentos, né, dos pavimentos antigos, melhora muito a estética. Pronto, o outro tipo de restauração pode ser por tratamento superficial simples ou duplo. Eles são revestimentos aplicados sobre a base ou capa de rolamento desgastada ou defeituosa, né? São executados de modo a proporcionar o entrosamento das camadas alternadas e sobrepostas de ligante betuminoso e agregados. A função desses tratamentos é proporcionar uma camada de rolamento de pequena espessura, porém de alta resistência, né, contra o desgaste. Tanto pode ser a simples ou a dupla, né? A dupla tem mais uma camada aí. E também ela protege a infraestrutura do pavimento, né? Proporciona também um revestimento antiderrapante, e entre outros benefícios aí desse tratamento. Já o micro-revestimento asfáltico, né? Que é uma mistura formada por agregados de brita, pó e pedra. É um revestimento de execução rápida, né? Pois a mistura é realizada por meio de um usina móvel, como esses caminhões aí. E dentro das finalidades do micro-revestimento é impermeabilizar os revestimentos antigos, né, com desgaste superficial,
a proteção de revestimento recente de graduação aberta e selar fissuras também de maiores que 3 milímetros. E melhora também a estética dos pavimentos antigos, né? É muito parecido com a lama asfáltica, esse tipo de restauração. E o outro aqui é o concreto asfáltico, né? Que é um material bituminoso e escuro, que é obtido pela destilação do petróleo bruto. O tipo de asfalto frio é mais buscado no mercado hoje em dia, né? Por conta dos seus inúmeros benefícios que ele tem. E também torna uma opção muito superior se comparando com os outros tipos de asfalto, né? Porque ele é bem resistente, serve muito para tampar os buracos da pista, os buracos mais profundos. É mais para esse tipo de restauração. Bem, concluímos, portanto, pessoal, que toda e qualquer construção de estradas ou rodovias precisam passar por uma série de estudos técnicos antes de serem executadas. Caso contrário, ocorrerá problemas e muitas vezes acidentes que podem ser prejudiciais ao ser humano. Este é o papel fundamental do estudo geológico antes da execução de uma obra. Não só horizontal, mas vertical também. Eis a importância do estudo geológico antes de toda e qualquer construção. Eu costumo sempre dizer que a parte da geologia, topografia, geotecnia é a primeira área a entrar em uma obra e a última a sair. Ela tem toda uma importância na construção, pois é a base de tudo. É ali onde vai ser inserido toda a nossa construção. É ali a base de toda e qualquer construção. Obrigado e uma boa tarde a todos.